Bem-vindos a mais um momento de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está acabando de chegar aqui no canal, que está se deparando aqui com esse vídeo. Sinta-se abraçado, acolhido por essa família da expansão da consciência. Hoje a gente vai fazer mais uma reflexão profunda como a gente vem fazendo ultimamente, porque a gente está passando por um momento delicado em que precisa que a gente esteja a todo momento, a todo tempo, se autoanalisando, analisando todos os cenários, analisando todos os acontecimentos à nossa volta, no mundo, em todos os lugares. Então, por isso que eu quis trazer essa reflexão aqui hoje, e eu gostaria já de dividir aqui uma telinha com você para que a gente comece a nossa reflexão. Não gosto de muito blá blá blá, muita enrolação, né? Bom, a gente hoje vai conversar sobre quanto mais você se conhece, mais livre você é. Então eu vou abrir esse nosso vídeo aqui com aquela perguntinha bem básica: quem é você? Essa pergunta tão simples na forma dela é uma das mais profundas que a consciência pode fazer a si mesma. A maioria das pessoas, ela responde geralmente citando o nome, citando a sua profissão, citando o seu papel familiar, se você é pai, mãe, filho, irmão, irmã, ou as histórias que você viveu. Só que nada disso define quem você realmente é. Essas são camadas temporárias, identidades que mudam com o tempo. Como as roupas que você veste e depois você termina deixando, né, para trás. Porque na sua essência você não é o personagem que interpreta nessa vida, mas sim a consciência que observa as experiências. Você é a centelha divina emanada da fonte criadora que decidiu se manifestar na matéria para experimentar, aprender e expandir. Porque não há separação entre você e essa fonte. A mesma energia que cria galáxias, ela pulsa em cada célula do seu corpo, em cada pensamento que você tem, em cada emoção que você sente. É como se o oceano inteiro existisse em cada gota de água. E você é essa gota consciente do oceano. O desafio é que, quando a gente encarna, nós esquecemos dessa conexão direta. Passamos a acreditar que somos apenas esse corpo físico, limitado pelo tempo, limitado pelo espaço. Mas a verdade é que a fonte, ela nunca deixou de pulsar dentro de você, através do silêncio, da introspecção, da meditação e do despertar da percepção. É possível você voltar a sentir essa ligação viva e constante dentro de você. Onde no nível espiritual, quem é você não é algo que se descreve, é algo que se reconhece. É o eu sou, a pura presença, sem forma, sem rótulos, sem começo e sem fim. Quando você se alinha com essa consciência, as máscaras sociais caem, o medo se dissolve e a vida deixa de ser o quê? Uma luta. Então, para se tornar um fluxo natural guiado por essa inteligência maior que tudo sustenta, se abra para você começar a entender que você é
a manifestação individualizada do Criador, expressando sua essência no aqui e agora. Reconhecer isso, gente, é você voltar para casa. É você deixar de buscar fora e se lembrar de que, desde sempre, você foi, é e será parte inseparável da fonte. Guarda isso no teu coração. Agora nós vamos falar sobre identidade. Porque quanto mais nos aproximamos da nossa verdadeira identidade, mais clareza ganhamos sobre nossa missão e sobre o chamado que ecoa dentro de nós. É como retirar, é como se a gente tivesse assim, retirando camadas que esconde a essência, revelando o propósito que sempre esteve lá. Sempre. Quando nos reconhecemos além dos nossos papéis e rótulos, passamos a viver alinhados com aquilo que viemos manifestar no mundo. E cada passo se torna parte consciente do caminho que a nossa alma escolheu trilhar, pois ninguém conhece a razão maior da sua vida, da sua existência, sem conhecer a si mesmo. Então, ninguém jamais vai conhecer sua razão maior se não parar para se conhecer, para trabalhar o seu autoconhecimento. A identidade, gente, não é algo fixo, rígido ou imutável. Ela é um fluxo, a capacidade de se transformar, de assumir novos papéis, de se reinventar e ainda assim permanecer fiel à essência que nos torna únicos. Podemos mudar pensamentos, podemos mudar comportamentos, caminhos e até os nossos sonhos. Mas existe um núcleo interno, a nossa verdade mais profunda, que permanece intacta, sustentando cada mudança como parte da nossa própria evolução. Então, responder sobre quem é você é mais do que um nome, um papel ou uma história, pois você é a consciência por trás de tudo que você viveu e você vive hoje. Descobrir isso é o primeiro passo para se reconectar com a sua missão e com a fonte que te criou. Você só pode, gente, preste atenção, você só pode mudar aquilo que acontece dentro da tua mente se antes de tudo você estiver consciente do que realmente se passa nela. É o que eu costumo muito dizer às pessoas. Você só muda algo em você quando você tem consciência do que você precisa mudar, do que você precisa melhorar. Então você só pode mudar aquilo que acontece dentro da tua mente se antes de tudo você estiver consciente do que realmente está se passando aqui, ó, na tua mentalidade. É impossível transformar pensamentos, crenças ou padrões automáticos se você nem sequer perceber que eles existem. Se você nem sequer perceber o que você anda fazendo, como você anda se comportando, o que você anda verbalizando. Muitas vezes vivemos num piloto automático, reagindo de forma mecânica a todas as situações que acontecem, carregando ideias antigas, carregando medo, carregando julgamentos e interpretações, muitas vezes distorcidas, sem que a gente note. E enquanto permanecemos cegos para esses processos internos que vêm acontecendo dentro da gente, acabamos repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas circunstâncias para a nossa vida e nos prendendo àqueles mesmos ciclos,
sabe? Você fica ali o dia todinho rodando, 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 e sempre acontecendo a mesma coisa, sempre tudo se repetindo na tua vida. Por isso que chegou a hora de abrir os olhos e se tornar um observador mais atento de si mesmo e do mundo ao seu redor. Observe como é que você reage diante de um desafio quando se apresenta para você. Perceba que tipo de pensamento surge quando alguém o contraria. Note se existe um diálogo interno constantemente que está ali te criticando ou te diminuindo. Cada vez que você identifica um padrão, você dá o primeiro passo para você quebrá-lo. Cada vez que você identifica um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, é quando você dá o primeiro passo para quebrá-lo. É aí quando eu tomo consciência do que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso trabalhar em mim. Porque a consciência é a chave. Sem ela, você fica refém do que aprendeu sem você questionar. As pessoas chegam, falam coisas, te dizem coisas, te ensinam coisas e você não questiona, porque você não está na tua consciência. Então, com ela, com a tua consciência, você ganha o poder de escolher novos caminhos. Quando você amplia o olhar e começa a notar o quê? As sutilezas da vida, tanto internas quanto externas. Você abre espaço para decisões mais alinhadas com quem você deseja se tornar, quem você está trabalhando para ser. Olhar ao redor também ele é fundamental. O mundo está sempre nos enviando sinais, oportunidades para a gente o quê? Despertar. Cada fato, cada acontecimento, cada coisa que você vê, ouve e sente, são sinais e oportunidades para despertar. Mas se estamos distraídos, passamos por elas como se elas nem existissem. Um comentário, uma situação inesperada, um desconforto emocional, ou até mesmo que eu não acredito muito, coincidências aparentes, podem carregar mensagens preciosas para o teu processo de crescimento. E isso serve para tudo na tua vida. Tudo, absolutamente tudo. Mudar a mente é mudar a realidade. E isso começa com algo simples, mas que é muito poderoso. Estar desperto para si mesmo e para o que acontece no teu campo de experiência. A partir desse ponto, você deixa de ser apenas um passageiro e você se torna o condutor consciente da tua própria jornada. Olha que lindo isso. Vamos afunilar mais isso, porque agora eu quero te perguntar uma coisa. Aonde você está depositando a tua fé? Essa pergunta por si só, ela já revela muito. Aonde você está despertando a tua fé? Porque muitas vezes a fé que você deveria colocar em você, na tua essência, na tua alma, na tua conexão direta com o Criador, ela está sendo entregue muitas vezes nas mãos de pessoas que não querem te libertar, mas que querem te prender, te manter ali, ó, prisioneiro. E um outro ponto também. Como anda a tua autoestima? Responde isso para você agora. Como anda a tua autoestima? Porque a autoestima é o valor que você reconhece em si mesmo. É a forma como você se vê, como você se sente e como você se trata. Não apenas diante do espelho, mas dentro da tua alma. Então, para agora, tudo o que você está fazendo e presta bastante atenção. Responde para você.
Você sabe o valor que você tem, independentemente da opinião dos outros, do que eles pensam sobre você. Você sabe o valor que você tem? O quanto você confia em você? O quanto você respeita os teus limites? O quanto você honra os teus sentimentos? O quanto você reconhece a tua própria capacidade de existir com verdade? Se faça essas perguntas. Eu vou repetir aqui de novo, porque são perguntas muito profundas. Você sabe o valor que você tem? O quanto você confia em você? O quanto você respeita os teus limites? O quanto você honra seus sentimentos? Aquilo que você sente, aquela intuição, que muitas vezes você está recebendo sinais, informações internas, mas você muitas vezes dispensa para dar ouvido ao externo. Então, o quanto você honra os teus sentimentos? O quanto você reconhece a tua própria capacidade de existir com verdade? Essas são perguntas fortes para que você se analise, porque a autoestima, ela vai além de uma questão emocional ou psicológica, ela também é espiritual. A falta de autoestima abre brechas perigosas. Ela te enfraquece por dentro, silencia a tua intuição e te faz duvidar até de você mesmo. E no silêncio da tua própria voz, quando você se cala, você começa a ouvir demais as vozes erradas. Você passa a só ouvir as vozes externas, o que as pessoas estão te dizendo, e nunca o que a tua intuição está falando, o que a tua intuição está dizendo. Autoestima, no seu sentido mais profundo, é um ato de reverência à centelha divina que habita em você. Não se trata apenas de você se achar bonito na frente do espelho ou de repetir frases de incentivo diante do mundo. Ah, eu sou maravilhosa, eu sou forte, eu sou poderosa. Ou você está ali se olhando na frente do espelho e vendo que você, poxa, hoje eu estou bonita, hoje eu estou. Não é isso. Trata-se de reconhecer com humildade e coragem que você é uma expressão única do Criador e que a sua existência tem um propósito sagrado. Mas o que vemos muitas vezes é o oposto disso, é o contrário, onde as pessoas silenciam a sua intuição para ouvir a do outro. Anula os teus sentimentos para se encaixar em padrões que nem te representam. Diminui o teu brilho com medo de incomodar o brilho do outro. Precisa que alguém te valide para sentir que você existe. Que tipo de desconexão espiritual é essa que te faz duvidar do que você sente? Vou repetir a pergunta de novo. Que tipo de desconexão espiritual é essa que te faz duvidar daquilo que você está sentindo? Por que você acha que só é digno se for aceito por olhos que nem conseguem enxergar a própria luz? Por que você pensa que o que você tem a dizer não é útil? Não interessaria as pessoas te ouvir? Por que você pensa dessa forma? A autoestima é a alma te lembrando quem você é. Mesmo quando a mente cheia de condicionamentos, ela tenta te sabotar. É quando você para de se rejeitar para finalmente você começar a se acolher. É quando você começa
quando você compreende, quando você começa a compreender que não precisa da aprovação do outro, porque você já foi aprovado pela vida quando você nasceu. Mas quando você não tem autoestima, quando se rejeita, quando vive em busca da aprovação, a tua fé não está mais em Deus, no Criador, seja lá qual nome você queira dar. Está no outro, está no olhar externo. Você transfere todo o teu poder e todo o poder transferido, ele se torna o quê? Uma brecha espiritual. É aí que os manipuladores eles entram. Eles usam palavras, promessas, olhares. Eles oferecem exatamente o que a tua carência implora: acolhimento, validação, propósito, direção. Mas o que pode parecer luz, muitas vezes pode ser uma armadilha. E se você não sabe quem é você, qualquer um pode te dizer quem você deve ser. E se você permitir que digam como você deve ser, é aí que você começa a se trair e a se abandonar. E nesse processo, sua fé e o seu poder eles acabam sendo entregues nas mãos erradas, porque não está mais no divino que habita em você. Está na palavra do outro, na promessa do outro, no afeto do outro, porque você deixou de se ouvir, deixou de se guiar, deixou de se respeitar, que eu acho isso pior, porque você acredita mais no outro do que em você mesmo. E se hoje você sente que está vulnerável, que vive em função do olhar alheio, que depende da opinião dos outros para respirar em paz, ouça essa pergunta com sinceridade: aonde você está depositando a tua fé? Porque se ela não estiver em você, na sua alma, na tua verdade, na tua ligação direta com a fonte, ela estará nas mãos de alguém que pode te usar. E fé mal colocada pode te levar a caminhos que a tua alma jamais escolheu trilhar, que a tua alma jamais iria escolher percorrer. Então volte para dentro, volte para a tua essência e deposite sua fé onde ela nunca será traída, na sua verdadeira identidade e essência, no divino que habita em você. Guarda isso que eu vou te falar agora no teu coração. Jamais permita que qualquer pessoa diga como você deve ser, porque a tua essência já mostra como você é de verdade. Só observe e observe o outro também. Quando ele chega para impor, ditando como você deve ser, como você deve agir, o que você deve pensar, o que você deve seguir, o que você deve falar, jamais permita que qualquer pessoa diga como você deve ser. Porque a tua essência está lá dentro de você, ela já mostra, ela está ali latente, só esperando que você manifeste ela. Então, observe, passe a observar tudo hoje e observe os outros também. Então, você percebe que eu venho construindo uma linha de raciocínio, usando a importância de você se conhecer, de você conhecer a tua identidade, os teus papéis no mundo, o papel de pai, de filho, de mãe, de esposa, de marido, de irmão, profissional. Trabalhar o teu autoconhecimento é importante agora. Buscar elevar a tua autoestima. Por que eu faço isso? Por que que eu uso isso? Por que que eu venho tratando, buscando ali, dando um norte para você?
Porque se eu, Paloma, não estiver despertando em você a consciência da tua missão, então não estou cumprindo o meu propósito aqui nesse canal. Não faz sentido transformar você apenas em um depósito de informação, só acumulando conceitos e teorias. Se isso não te levar a se reconhecer como um ser consciente e a viver alinhado com o que a tua alma veio realizar aqui, meu papel não é apenas transmitir conhecimento, gente, mas provocar reflexão, provocar expansão e, principalmente, transformação, para que cada palavra gere movimento interior e te aproxime da sua verdadeira essência. Então, fuja das pessoas que apenas despejam informação sem transformar sua consciência. Conhecimento sem despertar é peso morto. Guarda isso no teu coração. Conhecimento sem despertar é peso morto. Só serve para inflar o ego, mas não para libertar a alma. Quem realmente quer o teu bem não vai te prender à dependência, mas te conduzir à autonomia espiritual, ajudando você a se lembrar quem você é, qual é a tua missão e como viver em alinhamento com a fonte. Se alguém te enche de palavras, mas não acende luz dentro de você, essa pessoa só está apenas ocupando o espaço e te afastando do teu verdadeiro caminho, da sua essência e da tua conexão com a sua própria verdade, não a minha. Porque palavras vazias não transformam, apenas distraem. E distração é uma das formas mais sutis de impedir que você desperte para quem realmente você é. E esse momento atual não dá mais para perdermos tempo, para ficar aqui só de blá, 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 blá. Porque a nossa jornada não é sobre seguir vozes externas, mas sobre encontrar a tua própria voz. Aquela que nasce da alma e que ecoa com a força da fonte que te criou. É essa voz que vai guiar os teus passos, iluminar as tuas escolhas e manter o teu coração firme, mesmo em meio às tempestades que possam surgir. Quando você se reconecta a ela, ninguém mais consegue te manipular, porque você já sabe para onde ir. E nesse momento você deixa de viver como um passageiro perdido e você assume o lugar de condutor consciente do teu destino, criando uma vida que reflete de forma plena a luz que você sempre foi. Então não esquece isso. Guarda isso no teu coração. Por isso que eu trago essa imagem aqui. Nunca deixe que ninguém diga como você deve ser. Permita que as pessoas elas apenas estimulem você a se descobrir, mas elas nunca dizendo quem é você, porque isso quem tem que responder é só você, mais ninguém. Então eu vou pedir a você aqui que você volte para esse vídeo quantas vezes for necessário. Assista ele uma vez, duas vezes, três, quatro, não importa. Porque o nível de informação que tem aqui, o nível de reflexão que a gente fez aqui, é muito profundo. Uma vez só não é suficiente para você absorver que você não deve deixar que ninguém chegue para dizer quem é você, o que você deve fazer e como você deve ser. Você precisa voltar a acender a centelha divina que vibra dentro de você, que grita dentro de você. Volte para casa, para o verdadeiro caminho. Trabalhe a sua autoestima. Porque que raio de autoestima é essa
que você só quer ouvir o outro, só quer dar valor ao outro, ao que o outro está dizendo, segue tintim por tintim, passo a passo. Para com isso. Para de fazer isso com você. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que existe alguém que precisa dessa mensagem, compartilha com essa pessoa, porque ao compartilhar com ela é uma forma de você dizer: eu quero que você se descubra, eu quero que você se perceba, eu quero que você enxergue o valor que você tem. Não quero dizer para você nada disso, eu quero que você perceba. Curte esse vídeo, deixa teu comentário para que essa plataforma expanda, para que mais pessoas possam ter direito a essa mensagem, para que mais pessoas possam entender que elas não precisam que ninguém diga quem elas são, o que elas devem ser, porque tudo isso está aí dentro de você, todas essas respostas. Silencia a tua mente, se volta para dentro. Vai buscar entender quem é você de verdade, na tua essência, qual é a tua identidade verdadeira. Então eu vou encerrar aqui desejando que o Criador abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho e principalmente a tua expansão de consciência. Qualquer hora, qualquer momento, a gente vai voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Se cuida, pessoal. Tchau, tchau.